pessoal, tá começando mais um Fica Vai Ter Bolo em parceria aqui com o Fica Cafés Especiais. Hoje a gente convidou para tomar um café com a gente, para conversar, bater um papo, a Luciana Iquedo, que é educadora financeira e fala sobre investimentos, né? Dá essa ajuda com dinheiro, que é uma coisa sempre complicada, né? Exatamente, é isso mesmo. Luciana, a gente tem um dado bem interessante que apenas 3% dos investimentos na Bolsa de Valores são feitos por mulheres, né? Por que esse número é tão baixo ainda? Sim, o que acontece é que historicamente a mulher ela vem aí de uma cultura de não fazer a gestão do próprio dinheiro, mas ao longo da história, né? Então, historicamente a mulher se casou, se dedicou muito à questão da casa, dos filhos, e de alguns anos para cá, eu, por exemplo, a minha mãe sempre foi uma mulher que trabalhou e acumulou as funções. Pelo fato de acumular, né, e de trabalhar muito mais do que os homens, a mulher ela trabalha em média 8 horas a mais do que os homens por semana, acaba sobrando menos tempo para se dedicar a essas questões de investimentos, né, outras questões que sejam aí fora do escopo, trabalho de casa, trabalho profissional e a dedicação à família. Você acredita que esse cenário é um cenário que tem mudanças, vem tendo uma diferença? A gente tem feito muito esforço para que isso mude, né? O mercado financeiro ele ainda é prioritariamente masculino, historicamente ele vem sendo assim. Quando a gente participa de alguns eventos, né, prioritariamente a gente encontra e tem contato com homens. Mas a gente vem aí brigando para que isso mude, para que seja diferente, para que as mulheres elas assumam protagonismo, tanto nas carreiras aí do mercado financeiro, quanto como investidoras, porque ser investidora, ter o protagonismo na vida financeira, faz com que a mulher tome as rédeas dessa situação e assuma o controle de várias outras áreas da vida. Várias mulheres são chefes de família e ainda tem que chegar em casa, lavar roupa, cuidar da casa, né? Então, como que a mulher consegue conciliar tudo isso e ainda fazer investimentos e ter tempo para fazer os hobbies? Sim, a gente é quase uma super heroína, né? E quando a gente olha as estatísticas, os dados financeiros, a mulher ela trabalha 8 horas a mais por semana do que os homens. A mulher ela vive em média 8 anos a mais do que os homens e a mulher ganha 75% do salário de um homem na mesma função, com a mesma qualificação. E isso nos dias de hoje, dados de agora, de 2018. Então a mulher ela precisa ter essa consciência de que ela tem que ser muito mais eficiente para fazer com que o dinheiro ainda renda mais, né, ganhando menos e tendo menos tempo. E isso só vem a partir do momento que a gente toma essa consciência, que a gente percebe que é um assunto que a gente precisa ter familiaridade, que a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa conversar sobre dinheiro, entender as alternativas que fogem ali, né, do que é comum, do senso comum, para que a gente assuma essa área da nossa vida verdadeiramente. Quando a gente olha também assim, ao longo da história, a primeira mulher que se tornou investidora na Bolsa de Valores foi a Eufrásia, né, no século XIX. E ela foi uma mulher que rompeu ali com as barreiras do tempo em que ela viveu. Ela foi uma grande herdeira, ela herdou uma fortuna dos pais, depois herdou uma fortuna da avó, herdou uma fortuna da irmã, que também morreu. Ela não tinha ascendentes nem descendentes, mas ela trabalhou a vida toda. E lá, né, quando a gente fala do início do século XIX, era uma mulher que ela já investia em títulos de renda fixa, em ações, ela já administrava o próprio dinheiro e a própria fortuna. Então ela já tinha esse protagonismo e é um exemplo aqui para todas nós, né? De que isso é possível, de que isso já vem aí historicamente, a gente está falando de algo que aconteceu há muito tempo atrás. E muita coisa mudou de lá para cá, mas os números ainda são baixos, né? O que a mulher que hoje que já é uma super heroína e quer fazer o seu dinheiro render mais, precisa fazer? Qual que é o primeiro passo para fazer esse dinheiro render mais? Sim, o primeiro passo é gastar menos do que ganha. A gente brinca que tem muitas formas de ganhar dinheiro, mas é uma só de gastar, né? Que é menos do que a gente ganha. Quando a gente tem esse compromisso, a gente começa a ter essa visão, a gente começa a fazer com que o dinheiro sobre, né? Depois que esse dinheiro começou a sobrar, a gente precisa tomar algumas decisões de investimentos
do que é que a gente vai fazer com ele. E a gente começa sempre pela reserva de emergência. Então a primeira coisa que a gente constitui é a reserva de emergência. Aquele dinheiro para que, se as coisas derem errado em algum ponto da nossa vida, aqueles imprevistos, e alguns especialistas dizem que não existem imprevistos, né? Existem algumas coisas que a gente sabe que podem acontecer em alguns momentos, que se nós não estivermos preparados para elas, fazem com que a gente se desorganize financeiramente. E em termos de reserva de emergência, a gente fala de um valor aí que equivale a 6 vezes as nossas despesas mensais. Então tudo aquilo que eu gasto, eu pego, multiplico por 6, aqueles gastos que eu não posso cortar. Geralmente envolvem aí, né, alimentação, vestuário, moradia, a internet, que hoje é muito difícil, não dá pra gente viver praticamente sem, e multiplico por 6. Esse dinheirinho ele tem que estar ali numa aplicação líquida, disponível, para que no momento que eu preciso eu possa acessá-la imediatamente. A partir daí, eu gosto sempre de dividir em várias caixinhas, várias áreas, né? Uma delas é a nossa independência financeira. Alguns ainda usam o termo aposentadoria. Eu gosto muito do termo independência financeira, que é aquele dia que a gente vai trabalhar para complementar, para ser aquela paixão por prazer, e não porque a gente precisa do básico. Depois a gente olha outra caixinha, construção de patrimônio, realização de sonhos, né? E a gente começa a direcionar os nossos recursos para essas caixinhas. E quando a gente sai da ponta, porque o mercado financeiro é assim, ele pega de quem não tem e transfere, né? Pega de quem tem e transfere para quem não tem. Então a gente precisa tentar sempre sair dessa ponta do tomador e passar para a ponta do investidor. Né? A pessoa que faz com que o dinheiro trabalhe para ela. A gente tem várias preocupações, né? Você falou sobre previdência, sobre esses planos do futuro, como comprar uma casa, comprar um carro. Como que a gente consegue se organizar para ver o que a gente precisa fazer primeiro, quais que são as prioridades que alguém tem que parar e pensar, vamos respirar e vamos ver o que a gente consegue fazer com esse dinheiro. Então a gente tem ali um pratinho, é o da reserva de emergência, é esse dinheiro que nos dá autonomia. Hoje a mulher ainda, muitas mulheres ainda sofrem com essa questão, né? Tem a violência física, tem a violência financeira, que é aquela dependência que faz patrimonial, que faz com que ela dependa de outra pessoa, seja os pais, seja o marido, e ela não consiga sair de uma situação que não seja boa para ela. Por isso que a reserva financeira de emergência, ela faz com que a gente tenha autonomia, né? Se eu sou demitida do meu trabalho, eu não preciso aceitar qualquer coisa. Eu posso esperar para que venha algo que me faça bem. Se eu tenho um problema no meu relacionamento amoroso, eu posso, né, decidir terminar, romper e seguir por outro caminho. Então eu sempre considero a primeira caixinha que tem que ser preenchida. Depois as outras... Aquela emergencial mesmo, né? Exatamente. Se acontecer alguma coisa, tem aquele dinheiro guardado. Exatamente. Aquele dinheiro que te traz a primeira independência, né? O primeiro degrau de independência, que é a base. Só para uma dúvida nesse caso mesmo. O que você recomenda, por exemplo, mensalmente no seu salário, quanto você recomenda que seja salvo para essa reserva de emergência? Quando a gente fala em poupar, em guardar qual percentual, depende muito de cada situação. Eu sempre falo que num planejamento financeiro, né, é muito difícil a gente trabalhar com valores absolutos e fixos. Porém, assim, de 10 a 30% são valores que fazem muito sentido. E quanto mais a gente conseguir, gente, fazer com que sobre, quanto maior for esse percentual, e quanto mais cedo a gente começar, né? Vocês que são super novinhas, começando agora, vocês vão ter aí um horizonte de tempo muito maior para conseguir se organizar. Então, quanto antes, menos dinheiro, né? Uma pessoa que deixou chegar ali nos 40, 50, 60, ela vai ter que colocar mais dinheiro mensalmente. E colocar aonde? Eu acho que a maioria das pessoas pega e costumeiramente, né, tradicionalmente, coloca esse dinheiro no banco. É o local ideal? Olha, hoje, quando a gente olha, por exemplo, mercados maduros, como os Estados Unidos, né, as pessoas elas não investem no banco. 90% das pessoas já investem nas corretoras, que são empresas especializadas em investimentos. Já tem mudado. E quando a gente compara investimentos tradicionais, eu gosto sempre de comparar, por exemplo, a poupança, que é um dinheiro absolutamente
conservador, porque por uma questão cultural, a gente já coloca ali na poupança. Quando a gente olha o raio-x do investidor de 2018, quem investiu majoritariamente foi para a poupança. A gente olha assim, vamos comparar, né? Eu invisto na poupança porque eu tenho pouco dinheiro. Vamos comparar com o Tesouro Selic, que é um título do governo, que é super simples. Então, assim, tenho pouco, mas no Tesouro Selic a gente consegue colocar a partir de R$100 de investimento. Também é pouco, né? Ah, não, é porque é super seguro. A poupança, ela tem qual a garantia? A garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Quando a gente olha o Tesouro Selic, é a garantia do governo federal, que é um título que a gente praticamente não considera que tenha risco de crédito, né? Ah, mas eu preciso de liquidez. Na poupança eu tô ali, eu posso sacar quando eu quiser. No Tesouro Selic também. A gente tem uma liquidez imediata, eu posso acessar esse recurso no momento que eu quiser. Aí, quanto rende comparativamente a poupança com o Tesouro Selic? A poupança hoje ela rende 70% do CDI. O Tesouro Selic, um pouquinho mais que 100% do CDI. CDI é um indexador que a gente usa como benchmark para medir, né, a eficiência dos investimentos. Mas independente de eu entender de indexador, eu estou comparando 70 com 100. Ah, mas puxa vida, a poupança não tem imposto de renda, o Tesouro Selic tem. Sim, ele tem, mas é só sobre o rendimento. Então, o que eu vejo é que falta mesmo essa informação, conhecimento. E quando a gente não tem esse conhecimento, a gente acaba indo por aquilo que parece ser mais fácil. Às vezes a gente se aconselha com as pessoas erradas, a gente às vezes segue, né, aquilo que está ali comumente sendo feito. Então, a gente consegue olhar as coisas de mais longo prazo, a gente consegue olhar aquela viagem, aquele intercâmbio, a aposentadoria. O brasileiro ainda sonha com a casa própria, né? Tem mudado muito essa relação, por exemplo, com o carro, mas muitos ainda querem ter carro. E aí a gente consegue olhar outras coisas, né? A bolsa de valores, por exemplo, é um desafio para que a mulher ela rompa e vença. A gente ainda tem muito poucas mulheres investindo na bolsa de valores. No Tesouro Direto, apesar de tudo isso que eu falei, tem números crescentes aí, né? Ano a ano, as mulheres ainda são só 30% dos investidores. Então a gente tem barreiras a vencer que fazem com que a gente consiga olhar daí os investimentos de longo prazo de uma forma muito mais rentável, porque a rentabilidade que eu vou colocar no meu investimento faz muita diferença ali ao longo de 10, de 20, de 30 anos. Tá ótimo, então, Luciana, muito obrigada pelas dicas, espero que o pessoal tenha anotado tudo aí certinho. E quando você quiser, pode tomar um café com a gente. Que ótimo, muito obrigada. É um assunto que dá para render bastante também, né? Como que a gente faz para te procurar? Quero investir, quero saber mais. Como encontrar você? Ai, que legal. Eu vou deixar o meu site, é www.iquedo.com.br. Eu estou no Instagram também, como Luciana Iquedo, no Facebook. Tem um canal agora que é o A Vida Depois do Banco, que a gente tem aí se preparado para dar dicas para essas mulheres que querem efetivamente assumir o protagonismo da própria vida, se tornarem investidoras, sonharem, construírem aí o próprio futuro. Tá ótimo, Luciana. Agora tá fácil, hein, gente? Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.